Olá! No vídeo eu vou explicar como foi desenvolvida a teoria da ligação química desde Lewis até Pauli. Bem, os primeiros conceitos de ligação química foram formalmente apresentados por Lewis no seu livro lançado em 1923. Nesse livro, Lewis apresentava o átomo com 4 características principais. A primeira característica era que o elétron no átomo ele era arranjado em forma de cubos concêntricos. A segunda característica era que um átomo neutro ele tinha um elétron a mais do que o seu átomo precedente da tabela periódica. A terceira característica era de que esse cubo, para ser estável, tinha que ter 8 elétrons, que seria o equivalente à regra do octeto. E a quarta e última característica era que se esse cubo ele estivesse incompleto, ou seja, ele tivesse menos que 8 elétrons, ele poderia atingir a estabilidade ao se completar com um outro átomo. Bem, só que a regra do octeto ela não foi apresentada por Lewis. Na verdade, ela já tinha sido apresentada por Abegg em 1904. Só que Lewis não publicou até 1916. E ele quase foi passado para trás por Cossel, que chegou nas mesmas conclusões que ele na mesma época, só que Lewis foi mais rápido e publicou e ganhou crédito primeiro. Bem, só que Lewis ele também teve um outro diferencial, que foi um novo método de apresentação dos elétrons, que foi esse método aqui pelos pontinhos. Esse método ele facilitou muito a contagem de elétrons nos átomos e também para representar as ligações químicas, e ela é amplamente utilizada até a atualidade. Só que esse novo método apresentado por Lewis, ele era muito ligado à mecânica clássica. Naquela época, estavam sendo desenvolvidas a mecânica quântica e muitos outros cientistas da época, eles não aceitavam a mecânica quântica. Um exemplo disso era J.J. Thomson, Langmuir, Borland, Day, Pearson e etc. Bem, eles não gostavam, eles acreditavam no átomo como uma partícula estável, sem movimento. Só que os físicos eles já estavam desenvolvendo outra teoria de que, na verdade, o átomo ele não era estável, ele não era estático, é essa palavra, ele não era estático, ele estava em constante movimento. Foi então que Sedgwick ele introduziu a teoria orbital molecular, que era como uma forma de amenizar as divergências que estavam ocorrendo na época, e para tirar também um pouco de foco dessa briga entre a mecânica clássica e a mecânica quântica. Só que isso continuou por muito tempo, e Lewis também não aceitava ainda a mecânica quântica. Ele acreditava que o átomo ele era uma partícula estática. Só que em 1939, Pauli publicou o seu livro, que é um livro amplamente utilizado e muito influente na sociedade científica. E no livro dele, ele defende a mecânica quântica. Lá ele diz que a principal contribuição da mecânica quântica para a química tem sido a sugestão de novas ideias, como a da ressonância. Bem, hoje em dia, nós sabemos que o átomo ele não é uma partícula estática, que ele tem movimento, que ele tem os spins, e que muitas dessas teorias que servem para nos ajudar a entender o elétron, elas foram desenvolvidas a partir da mecânica quântica. Mas naquela época foi muito difícil para essa ideia ser aceita.
E ela continuou assim por muito tempo. Em 1931, Millikan descreveu a estrutura molecular nos termos da teoria do orbital molecular, porém ele ainda não acreditava 100% na mecânica quântica. Ele ainda era um pouco cético em relação a isso. Só que nessa data em que já estava lá em 1931, as pesquisas elas já estavam sendo bem desenvolvidas e muitos outros cientistas já estavam aceitando aos poucos a teoria quântica. E em 1951, Coulson lançou o seu artigo chamado The Contributions of Wave Mechanics to Chemistry, que significa a contribuição da mecânica de onda para a química. No caso, nesse artigo ele abordava 3 tópicos principais, que era a ligação química simples, a ligação química dos elétrons pi e a reatividade química. Mas o que importa mais pra gente são os 2 primeiros tópicos, a ligação química simples e os elétrons pi. E nele ele explica, baseado também na teoria do orbital molecular, que já estava sendo desenvolvida também naquela época, e ele acreditava que nem a mecânica clássica e nem a mecânica quântica seriam suficientes para entender e ter resultados matemáticos satisfatórios em relação ao átomo. E durante muitos anos ele estudou essa relação entre a mecânica quântica e a química. Ele até realizou um estudo em que dividiu 2 grupos, em que o primeiro grupo era o que queriam desenvolver cálculos e acreditavam também que a mecânica de onda era possível para se obter números e enfim. E o segundo grupo era aqueles que acreditavam que ela era, de certa forma, elementar para se atingir esses objetivos matemáticos, só que em conceitos corriqueiros da química, não era algo assim tão importante. Mais tarde, Budley ele desenvolveu ainda estudos tentando entender a função da ligação química com a mecânica quântica. E ele levantou um ponto importante, que era a importância dos dipolos nas moléculas. Só que ele chegou a um resultado paradoxal, porque nele, utilizando a equação de Schrödinger, ele viu que em certas moléculas os dipolos eles não se alteravam e em outras moléculas os dipolos se alteravam. E durante muitos anos ele continuou pesquisando e os resultados eram ainda mais complexos. E até hoje esses estudos eles são complexos e a gente não entende muito em que aspectos a mecânica clássica ela pode ser aplicada ou qual é a mais importante, se é a mecânica clássica ou a mecânica quântica. E por hoje é isso. Obrigada, tchau.